Amados ouvintes da Palavra de Deus, eu sou dos irmãos com a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Palavra de Deus que fala no livro de Êxodo, no seu capítulo 28, até o versículo 3, que diz assim a Palavra de Deus. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos, como ele no meio dos filhos de Israel. Para ele no meio dos filhos de Israel, para administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas, e Arão, o teu irmão, para glória, ornamento, fará também todos os que são sábios de coração, quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que faça as vestes, e Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Louvado seja Deus. Amados, o Deus Pai, o Deus Javé, o Jeová Adonai, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem para que levante Arão, Abinadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e encherá homens cheios do Espírito Santo para fazer as vestes sacerdotais, para lhe tomar o ofício como sacerdote no tabernáculo santo do Senhor. Mas Paulo descreve no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que os homens nos últimos dias eles não iriam suportar a sã doutrina, tendo que, andando nas suas próprias concupiscências, fazendo suas vontades carnais para poder agradar a si próprio e enganar as pessoas, trazendo um evangelho contrário que foi escrito nas Sagradas Escrituras desde o seu começo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus ele veio a essa terra, abandonando a glória para vir ser modelo para o ser humano. Ele veio cumprir tudo aquilo que foi ordenado por Deus. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com isso tudo, amado? Jesus vem descrevendo no livro de Mateus, no seu capítulo 5, no seu versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor: não cuideis que vim destruir a lei. Eu vou falar pausadamente para que vocês possam entender. Aos profetas que não vim obagorrar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, que assim ensina aos homens, será chamado menor no reino do céu. Aquele que, porém, que cumprir o ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque vos digo que se a vossa justiça tirasse não exercer os escribas e fariseus, de modo nenhum entrarás no reino do céu. Louvado seja Deus. Amados, nós começamos a observar que de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, o Velho Testamento ele se descreve em profecia, e o Novo
se desfere em cumprimento da profecia de Deus. Amados, até hoje em Israel nunca existiu uma mulher como sacerdotisa. Volto a dizer no livro de Êxodo 28, Deus dá uma ordem a Moisés e foi executada. Jesus veio cumprir o que foi predito pelos profetas. Ele veio cumprir a lei. Jesus foi modelo para nós, mas os homens mudaram a sua doutrina, a doutrina do Senhor Jeová, que Jesus, sendo filho, ele cumpriu. O que é que acontece nos dias de hoje? Eu estava orando de joelho, passei uma tarde em oração quando o Senhor me revelava que os demônios incutindo no coração dos homens, no palácio do Planalto, para criar uma lei para atingir a igreja. Uma lei sim, uma lei esta de direitos iguais entre homens e mulheres. Eu estou falando de algo que está escrito na Escritura, que o homem incutiu uma lei de direitos iguais entre homens e mulheres. Então, o que foi que aconteceu? As pessoas, não suportando a sua sã doutrina, a doutrina do Senhor, abriu-se seus ministérios e começaram a consagrar mulheres como pastora, ela sendo o vaso mais frágil, deixando o chamado que Deus ortogou no Novo Testamento, lhe dando 2 chamados, diaconisa e missionária. Este foi o chamado que Deus deu para as suas servas. E o que foi que aconteceu? Labasturimi que faz. Labasturimiando nacho. Está uma tremenda bagunça. É dentro dos ministérios. As mulheres assumiram o papel de pastora sem que ela foi lhe concedida isto. Até hoje, o povo judeu, por seguir a tradição judaica, não existe nenhuma mulher ortodoxa, mas sim o judeu, louvado seja Deus, tomou este papel. Paulo vem falando no livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: a mulher aprenda em silêncio toda a sujeição, e não é permitido, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-ão por dar à luz a filhos, permanecendo modesta na fé, na caridade e na santificação. A Bíblia vem falando, o homem não nasceu de cima, do lado da costela da mulher, mas a mulher foi tirada da costela do homem. A mulher é submissa ao homem. Como poderia a mulher celebrar um casamento, dar uma bênção apostólica? Isso foi ortogado pelo Pai e Jesus cumpriu. Volto a dizer, ele disse: eu vim cumprir a lei e não destruí-la, mas os homens destruíram a lei que foi dada por Jeová desde o início no Velho Testamento. Deus fala no livro de Romanos capítulo 11, como Elias reclamava a dizer: Senhor, Acabe matou todos os profetas, só sobrou a mim. O Senhor disse: ei, tem 7.000 homens que não contaminaram as suas vestes e não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Eis que eles estão aguardando o meu chamado para poder me servir. A Bíblia diz que quando Davi morreu de velhice, não faltou sucessor para assumir o seu trono, e nem tampouco vai faltar homem para fazer a obra de Deus, porque a Bíblia nos revela no livro de Jeremias capítulo 23, que Deus levantará homens segundo os teus corações,
para recolher as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não importa porque aqueles homens estão ali em pecado, não importa delas tomar a frente como sacerdote, porque quando João é arrebatado na ilha de Pátimo, Deus lhe dá a revelação no céu. Alamanto, terra, lai, chonaiassé, mimique, faias, turimica, labastu, plafas, urimihai. Ele disse: escreve, João, as 7 cartas, as 7 igrejas. Ei, alai, show, make, fire. Existe hierarquia. Cada um deve ficar no chamado que Deus te ortogou. Não ultrapasse. Não faça como Saul. Saul sacrificou um boi porque Samuel demorou a chegar. Mas Samuel chegando, vendo Saul sacrificando boi, ele disse: quem te deu o direito de se meter nisso aí? Você foi chamado como rei e como profeta, não como sacerdote. Portanto, você tem que ficar na vocação que você foi chamada. Existe doutrina, existe hierarquia. Os anjos, cada um tem sua função no céu, não é bagunçado. Ei, igreja que não tem pastor, que tem a mulher como pastora, só tem bagunça, só tem fofoca, só tem distensão. Ei, irmão, mudaram-se as leis do Senhor, migrou para dentro da igreja direitos iguais, trabalhando para Satanás. Esses homens abriram suas próprias congregações e começaram a levantar mulheres como pastora, mudando a lei de Deus, porque ninguém quer imitar a Jesus. Ele foi submisso ao Pai, ele cumpriu o que ele veio fazer, ele cumpriu o ortogado de Deus, mas os homens mudaram o evangelho, não aceitando o seu chamado. No Velho Testamento a mulher não tinha oportunidade, mas o Espírito Santo dizia para mim que Deus achou graça das mulheres, porque elas têm zelo com a sua obra, mas ele não deu direito delas assumir o papel de sacerdote. Pastor significa sacerdote. Pastor vai dar conta das ovelhas do Senhor no dia do juízo, para ser julgado o que fizeste aqui. Ei, as coisas mudaram. Paulo viu isso em visão. A apostasia comendo solta dentro das igrejas, uma série de coisas. O povo perdeu o temor de Deus. O tema desta mensagem: a lei de Deus foi mudada. Louvado seja Deus.